Fala, gente, muito boa noite. Olha, eu tô aqui como representante da geração Alpha e falaram para eu deixar bem claro isso, porque de fato eu não sou da geração Alpha, eu não nasci durante o período da geração Alpha, mas eu estou aqui representando essa geração porque essa geração ela é muito recente. Inclusive, o que nós conseguimos ver é que em alguns meios de pesquisa, se você for pesquisar, você vai ver que nem existe ainda a geração Alpha. Só alguns apresentam a geração Alpha, que é a partir do ano de 2010. Então vamos lá. O que é a geração Alpha? É a geração do Free Fire, que o Henrique colocou aí. Na verdade, é até mais do que isso. É a geração do Free Fire, do LoL, mas tem algumas características muito importantes que eu quero falar com vocês. A primeira delas, a geração Alpha, ela é inquieta. Então você pode ver que eu já dei uma diferenciada aqui, não estou com o púlpito e vou começar a me movimentar, porque isso é característica minha e é característica dessa geração. É uma geração totalmente inquieta, é uma geração que na verdade ela não gosta de ficar parada, ela fica se movimentando e o Matheus não me acompanha na câmera, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês da geração Alpha. A geração Alpha, como eu disse, nasceu em 2010. Então, coloca aí, Vitão, a geração Alpha, o primeiro ponto é: nasceu em um meio ambiente tecnológico. O que é isso? Quando nós falamos de meio ambiente, nós somos meio que condicionados a lembrar das questões ambientais no sentido de natureza. Mas o meio ambiente, ele na verdade é o meio em que você vive. Então, todo o meio que você vive é o seu meio ambiente de convívio. Uma característica extremamente importante, que difere um pouco das outras gerações que vieram até agora, é que a geração Alpha nasceu exatamente durante esse período, esse meio ambiente tecnológico. O que nós vimos nas outras gerações é o seguinte: elas pegaram a evolução da tecnologia. Então ela começou num ponto, ela tinha uma tecnologia relativa, essa tecnologia foi evoluindo, até chegar ao que nós temos hoje, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, já bem avançada. O que acontece com a geração Alpha? Ela já nasce, ela começa, ela starta, vai daqui para frente no meio da tecnologia. Então se você for conversar com uma criança que nasceu de 2010 para cá e perguntar para ela o que é um disquete e apresentar para ela, falar assim, ó, o que o Matheus fez aqui, pegar o disquete e mostrar para ela e falar assim, o que é isso? Ela provavelmente não vai saber dizer. Se você mostrar uma fita cassete, provavelmente ela não vai saber o que é. Por quê? Porque ela não está acostumada com isso. O meio ambiente dela é extremamente tecnológico. Justamente como a Damaris escreveu aí, uma criança hoje em dia praticamente nasce com o celular na mão. Ela pode não sair da barriga da mãe com o celular na mão, mas a partir do momento que ela já tem um pouco mais de coordenação motora, ou às vezes até antes disso, a mãe e o pai já estão colocando desenho para ela, já está entregando o celular para ela brincar, enfim, tá fazendo muita coisa. O dedinho fica ali arrastando, né, para cima e para baixo. E eu fui mostrar aqui, arrastei e saí do meu resumo. Pronto. Bom, essa questão do meio ambiente tecnológico, ele é importante em alguns aspectos a gente levantar isso. Por quê? Eu e você, que nascemos antes de 2010, nós sabemos fazer conta no papel. Nós sabemos brincar na rua, jogar bola. Nós sabemos viver sem tecnologia, porque nós fizemos isso. Nós tivemos o nosso início nesse período. Então nós fomos nos adaptando durante o tempo e no final, quando nós chegamos, enfim, nós tivemos a tecnologia. Mas se tirar a tecnologia, é óbvio que nós vamos sentir falta. Mas a possibilidade de nós darmos conta daquilo que nós temos que fazer é muito maior. Eu não sei se vocês conhecem, mas acredito que sim, existe um seriado de televisão muito famoso que se chama Eu, a Patroa e as Crianças. Nesse seriado, tem um episódio que o Michael Kyle, né, o pai, a filha dele chega para ele e fala, pai, tá sem energia e eu preciso entregar um trabalho muito importante amanhã. E aí ela fala, não tem computador, como é que eu faço? Então ele pega e dá uma máquina de escrever para ela. E aí ela fala, não, mas o que eu vou fazer? Ele fala, essa é a máquina, esse é o computador da minha época. Isso era como eu escrevia na época, como eu fazia os trabalhos. E aí o que acontece? Ele então entrega para ela
E passa o episódio inteiro, tem várias interações e tal. E no final, porque eles estão totalmente perdidos, né? As crianças estão totalmente perdidas. Porque onde já se viu, eu não tenho energia elétrica, eu não tenho internet. E aí no final eles veem os benefícios ou as alternativas quando você não tem internet, quando você não tem energia elétrica. E aí no final, então, tudo bem, vimos os benefícios, o pai chega para ela e fala: "E aí, filha, conseguiu fazer o trabalho?" "Ah, consegui sim, nossa, maravilha." Probleminhas técnicos. Aí ela fala: "Nossa, ainda bem que eu consegui." E aí ela vira pro pai: "Agora eu só preciso saber onde é que imprime." Ou seja, ela digitou todo o trabalho na máquina de escrever, só que ela esqueceu de uma informação muito importante. Tinha que ter colocado para papel na máquina de escrever. Então, o que acontece com a geração alfa hoje é justamente isso. O fato dela ter nascido num meio ambiente tecnológico acaba impondo a ela algumas restrições que nós que vivemos em outras épocas provavelmente não teríamos. Você que é pai, você que é mãe, você que tem um sobrinho, você que convive com crianças pequenas, me diz uma coisa: como é para você, nesse período de quarentena, estar com seu filho na sua casa? A maior parte das pessoas, o que está fazendo? Falando para os filhos: fica na TV, fica no celular, fica no tablet. E os pais estão começando a relembrar, não é verdade, das brincadeiras antigas que fizeram com seus pais para poder entreter essas crianças nesse período. Mas porque não era convencional, os pais não brincavam mais com os filhos, não tinham mais um tipo de interação, eles acabavam apenas passando a tecnologia, e a tecnologia começou a tomar um papel extremamente importante, que por um lado é muito bom, mas também acaba trazendo alguns malefícios. Uma outra questão muito importante sobre essa questão da tecnologia, sobre estar em um meio ambiente tecnológico, para nós até agora falamos de videogame, até uma errata aí. O Ever falou que era Polystation, não era Polystation não, gente, era Dynavision. Era de matar os patinhos lá, o primeiro videogame que a gente teve. Mas foi só erro de nome ele. E falando sobre isso, sobre essa questão do meio ambiente tecnológico, para nós, a gente falou de computador, a gente falou de videogame, a gente falou de celular. Mas sabe o que está acontecendo na geração de hoje? Hoje a tecnologia não refere-se a periféricos. A tecnologia ela acaba de se tornar cada vez mais necessária para as questões do dia a dia. Você provavelmente, você já assistiu esses cultos online pela sua Smart TV. Então a sua TV, ela é muito mais tecnológica. Não só a questão da qualidade da imagem, da qualidade do som, do tamanho, mas também das alternativas que ela te traz. Você não conecta mais só nas emissoras de TV. Você conecta na internet. Você consegue conectar no Facebook, no YouTube, enfim. Existem geladeiras hoje que fazem isso. Aplicativos que você faz todo o gerenciamento da sua casa, das compras do lar. E essas crianças da geração alfa, essa nova geração, que acaba sendo ainda está muito ligada às gerações anteriores, mas essa geração já nasceu com isso. Então essas, para nós, facilidades, para eles é natural. É natural para uma criança de 8, 9 anos ter acesso direto à internet na palma da mão. Eu e você provavelmente pegamos ainda a era da internet discada. Você tinha que colocar o discador lá, fazia o barulhinho, lembra? Aquele negócio que travava, que a gente tinha que esperar 1 hora para carregar um site. Por isso você tinha que escolher bem o site que você ia entrar. E você só podia usar o computador para fazer pesquisa da escola. O computador ficava com capa, lembra? Hoje, você tem um computador na palma da sua mão, seu celular faz tudo isso. Então, o meio ambiente tecnológico, ele trouxe muitos benefícios, mas também trouxe uma dependência enorme. O que nós vemos hoje, o Matheus falou sobre a época do Woodstock, que algumas drogas surgiram, ou melhor, várias drogas surgiram, e mais do que isso, a abertura para a chamada descriminalização das drogas começou em Woodstock.
E foi a partir de lá que essa discussão veio. Sabe o que acontece? Muitas pessoas se viciaram a partir de então. Hoje nós não estamos falando de drogas, agora nós estamos falando de tecnologia. Mas muitas pessoas estão se tornando dependentes digitais. E as crianças, essa geração alfa, tem uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de se tornarem dependentes digitais. A Damaris fez um comentário que as crianças de hoje elas não sabem mais brincar com brinquedos. Por quê? Porque o brinquedo dela é a interação, é a internet, é o tecnológico. E sem isso, parece que não há opção. Faz um teste, tenta tirar o telefone do seu filho, deixar ele 2, 3, 4 dias. Faz o teste em você. Tenta você ficar uma semana sem celular, sem algum tipo de aplicativo. Como isso é difícil. Algumas pessoas hoje, para mostrar sacrifício a Deus, veja só, estão fazendo jejum de WhatsApp, Facebook, Instagram. Por quê? Porque hoje é essencial. E esse é um dos fatores de estar no meio ambiente tecnológico. Então tome muito cuidado, é muito bom para essas crianças. Só que eles estão em formação, a gente ainda não tem muita coisa para falar. Mas cabe a nós, mais velhos, as gerações anteriores, darem a orientação devida. Um outro ponto importante, o segundo ponto dessa aplicação, é a informação acessível. Os meios de tecnologia, além de trazerem muito entretenimento, eles também trazem muita possibilidade de informação. E isso muda um conceito muito antigo, que é o conceito de escolarização. As crianças, elas passavam para a escola, elas iniciavam no ensino regular, em média aos 6 anos de idade. O que acontece hoje? Mais cedo, essas crianças estão indo para a escola, porque os seus pais, como já foi falado, trabalham, tanto o pai quanto a mãe. Os avós ainda trabalham, porque eles são já da geração X, então os avós também trabalham, porque a geração X, o pai trabalhava, ficava com a mãe. A geração Y, o pai e a mãe trabalhavam já, mas ficava com os avós. Agora não tem. Pai e mãe estão trabalhando, avô e avó estão trabalhando, e a criança com, às vezes, 6 meses, 7 meses, já está indo para a creche, já está começando na escola. Então o acesso à informação está cada vez mais dinâmico. Sabe aquelas perguntas que normalmente os pais ficam encabulados quando uma criança faz? Pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Pai, como funciona isso? Pai, como funciona aquilo? Todas essas perguntas que aconteciam naquela época, se hoje o pai demorar muito tempo para responder, e muito tempo eu estou querendo dizer uns 15 minutos, a criança vai responder para ele. Não, eu já vi no Google, já fiz a pesquisa aqui, então eu já sei. E isso, por um lado, é muito bom, mas por outro lado também é muito perigoso. Porque o acesso à informação, ele tem que vir acompanhado de uma supervisão. Qual é o tipo de informação que essa criança está recebendo? Essa informação é boa? Essa informação é correta? Se você pegar a maior enciclopédia, não é enciclopédia, mas que tem sido usada ao longo de muitos anos, a nossa geração já pegou um pouco isso. Eu comecei a fazer trabalho de escola indo na biblioteca municipal. Ia lá na Nilo Morgante, entrava naquelas salinhas apertadas, pegava o livro, aquele monte de coisa e começava a folhear. E eu peguei gosto por livro, eu ainda gosto de livro. Experimenta dar um livro para o seu filho hoje. Se não tiver muita figura, e se você não quiser, se você não colocar um pouco mais de esforço ali, provavelmente ele vai deixar rápido de lado. A Kátia disse o seguinte: tira o celular de uma criança é pior do que dar qualquer outro tipo de castigo, por causa da dependência. E a informação, ela acaba então fazendo com que a criança tenha um acesso muito rápido e às vezes precoce. Nós, ainda, não que todos nós tivemos uma criação perfeita, todas as gerações, todas, desde a Baby Boomer, os tradicionalistas, a geração X, Y, Z e a Alpha, todas elas têm as suas falhas, todas elas. E às vezes na ânsia de uma geração corrigir a falha da geração anterior, ela acaba produzindo uma nova falha. Um outro problema na questão da informação acessível é como vão ficar as relações escolares. Eu, você,
todos nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, foram criados, foram instruídos educacionalmente da mesma forma. Nós fomos para a escola, nós chegamos na escola, nós sentamos um atrás do outro em carteirinhas, tinha um quadro negro ou uma lousa branca nas escolas mais modernas, e nós aprendemos daquele jeito. Hoje, nós não sabemos como vai ficar, mas possivelmente, provavelmente, as escolas terão que se adequar. A tecnologia vai ter que estar cada vez mais presente na escola. E a questão é, como vai ser explanada essa aula? Porque isso já acontecia na minha época, quando começou a se popularizar os celulares nas escolas. Isso lá no final de 2007, 8, 9, 10. Eu acabei o colégio em 2010. Nesse período a gente já estava com o celular, mas muitos tinham celular, mas não tinha internet ainda. Porque a internet ainda não era tão acessível, a internet móvel, não é? Mas ainda assim, se o professor falasse alguma coisa que não fosse verdade ou que fosse algo questionável, alguém já entrava na internet para saber. Isso acontece aqui na igreja às vezes. Se um pregador fala alguma coisa que alguém tem dúvida, opa, o celular está na mão, vamos pesquisar, vamos ver se isso é verdade. Como isso vai acontecer agora, nessa nova geração? O Gilberto disse o seguinte, meu filho de 2 anos coloca no desenho dele, falando no controle de reconhecimento de áudio da Smart TV. E a Damaris, se demorar muito, ela pergunta para a Siri do celular. Não é verdade? Hoje nós temos essas aplicações. Eu não sei se vocês acompanham o ramo de tecnologia, mas há pouco tempo nós tivemos uma feira de tecnologia aqui no Brasil com várias empresas. E dentre elas, uma das principais, a Apple. E sabe qual que era o principal investimento da Apple nessa feira? Não eram mais os celulares nem os computadores. Era o acesso ou a interatividade dentro das casas. Uma geladeira que tem reconhecimento de voz, que faz o controle da sua lista de compras para saber se você está precisando de um produto ou não. A integração do seu celular com a sua TV, com a sua conta no banco, com o seu carro. Hoje nós tivemos uma demonstração disso. Sem querer falar de política, mas de uma maneira até questionável, o governador do estado de São Paulo disse o seguinte, que eles vão usar as empresas de telefonia para saber se as pessoas estão fazendo aglomeração, porque eles vão fazer o reconhecimento de onde você está, de quais lugares nós estamos, através dos nossos celulares. Então nós já estamos sofrendo algum tipo de controle. Uma questão importante é que todas as gerações que vão passando, elas lutam por liberdade. Nós queremos mais liberdade, nós queremos viver de uma forma livre, nós não queremos viver as amarras dos nossos pais. Mas, na verdade, o que tem acontecido é que essa geração, a alfa, ela tem que tomar muito cuidado, porque senão ela vai acostumar-se a ser vigiada e controlada de uma forma diferente. Para nós, é claro, quando nós vemos algum tipo de atitude dessa, de controle de celulares, controle de internet, de restrições virtuais, que isso é algum tipo de controle. Mas imagine só, para quem nasceu durante esse período, para quem viveu esse período, tudo aquilo que acontece rotineiramente, normalmente, infelizmente, acaba sendo tomado como normal. E existem coisas que nós não podemos normalizar, nós não podemos deixar como normais. O Tico disse o seguinte, o Benjamin mexe melhor no celular do que eu. E olha só, o Benjamin deve ter o quê? 1 ano e meio? E ele falou, o Benjamin mexe melhor no celular do que eu. Isso é verdade. Muitas vezes nós vemos pais ou avós chegando para os netos ou filhos e perguntando, filho, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Por quê? Porque eles já nasceram nesse período. E eles estão na fase de agregar conhecimento. Então, é óbvio que eles vão assimilar o conhecimento de uma forma mais rápida. Mas isso é muito prejudicial quando gera dependência. Então, o segundo ponto foi esse, a informação acessível. Terceiro ponto, relação parental. O que é isso? Relação entre pais e filhos. O que nós vemos na geração alfa, em regra, é que eles são filhos da geração Y. Em regra, é óbvio que nós temos exceções,
mas em regra, os nascidos na geração alfa são filhos da geração Y. E quem é essa geração Y? É aquela geração que quis dividir, criar um ponto de cisão entre o que eles viveram, o que eles receberam de instrução e o que eles querem passar para os seus filhos. A geração Y, marido e mulher trabalham normalmente. A geração Y normalmente casa-se mais tarde. Consequentemente, tem filhos mais tarde. O que acaba fazendo com que eles tenham menos filhos. E aí, um problema muito sério que acontece com a geração alfa. A maior parte faz parte de uma geração mimada, de uma geração que recebe atenção excessiva, e mais do que a atenção, ela recebe quase que a autorização, faça o que você quiser, porque eu não pude fazer, então você vai poder fazer. Uma outra diferença é que nesse período, nessa relação parental, como eu estava dizendo, nessa geração alfa, existem deturpações de princípios bíblicos e princípios morais que nós recebemos quando nós éramos crianças, que nós recebemos na nossa época de mais novos. O que eu quero dizer com isso? Muita coisa que para nós não era normal, hoje está sendo deixada como normal. A relação parental é muito comum hoje, uma criança ser criada só pelo pai ou só pela mãe, principalmente só pela mãe, ou criada por outros, ou pelas chamadas novos tipos de família, aquilo que de alguma forma fere princípios bíblicos. Nós vemos princípios bíblicos dizendo que família é pai, mãe e filhos. Mas hoje não existe mais isso. Socialmente não tem mais esse tipo de divisão. E o que acontece? Essas crianças estão crescendo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de informação a todo momento sendo colocada a elas. Outros pensamentos em relação à ideologia de gênero, a outros pensamentos em relação à normatização das condutas. Não, você pode fazer tudo o que você quiser, você não tem que pedir opinião de ninguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com as relações parentais. Não necessariamente entre pais e filhos, também como com os avós e os filhos. Tem muitos ainda que são criados pelos avós. Então essa é uma hora de nós entendermos as gerações, as diferenças geracionais, para que nós possamos conviver e corrigir. Como eu disse, as gerações anteriores, elas tiveram muitos pontos de divergência. Toda geração ela é caracterizada pela diferença da geração anterior. Nenhuma geração é igual à outra. Mas o que nós temos visto é que, antigamente, as gerações elas duravam mais tempo. Levava-se um tempo maior para que essa divisão ficasse aparente. Hoje, nós saímos do Baby Boomer, viemos para X, e em 40 anos, nós passamos 4, 5 gerações. Tem as gerações intermediárias aí, mas essas são as principais gerações, né? E o último ponto que eu queria falar com vocês, seguindo esse pensamento, é o conflito geracional hierárquico. O que é isso? Nós, ou melhor, da geração X para trás principalmente, e até a geração Y, nós fomos criados com a geração, ou melhor, a construção hierárquica vertical. Avós, pais, filhos, netos e assim por diante. Hoje, o que se tem difundido, isso por vários meios, é o relacionamento horizontal, de igual para igual. Por um lado, ele traz alguns benefícios, ele evita os excessos das gerações anteriores. Mas, por outro lado, as gerações atuais acabam tendo uma visão deturpada de hierarquia. Nós ouvimos aqui, e por um lado isso era ruim, as pessoas elas tinham medo dos seus superiores hierárquicos, pais, avós, patrões, elas tinham medo. Por quê? Porque o superior hierárquico era quase como um patrão, um dono. Hoje, é óbvio que isso era errado, mas hoje, na ânsia pela
tentativa de desmistificar isso, de mudar isso, os pais eles deixam de ser pais e passam a ser amigos dos filhos. E mais do que amigos, eles passam a ser coniventes com atitudes que na verdade eles não deveriam ser. Hoje é muito comum pais pedirem desculpas para os filhos quando os pais estão certos na conduta de corrigir e educar os seus filhos. Eu não estou dizendo que um pai nunca pode pedir desculpa para um filho, não é nada disso. Os pais, eles têm que ter a humildade de, quando estão errados, pedirem desculpas. Mas o problema é que muitos pais, hoje em dia, quando tomam atitudes de pais, quando tomam atitudes que são necessárias para a criação e educação do seu filho, eles acabam se sentindo mal. E aí, o que acontece é que, ao invés, às vezes, de até se sentir mal, ele fala, não, então eu nem vou fazer. Não, deixa meu filho aí, deixa ele quebrar. Eu sou da época, e com isso parece que eu sou muito velho, né? Mas eu sou da época que, se eu fizesse bagunça na igreja, o banheiro daqui do fundo me esperava. E já ia no corredor, né? Levando a chinelada. Quem é dessa época aí, curte aí. Porque eu sei que muita gente é. Hoje, gente, a gente vê muitas pessoas deixando os filhos fazerem o que quiser. Não, porque meu filho, coitadinho. Eu não estou dizendo que você tem que espancar seu filho, não é isso. Mas tem que ter correção. E como eu disse que a tecnologia é tão essencial para ele, às vezes é tirando a tecnologia. Ah, não, mas eu não sei o que fazer. Então você precisa aprender a fazer isso. Você desaprendeu porque muitas vezes você busca não ser igual àquilo que os seus pais foram, aquilo que seus avós foram com você. Só que esse é um problema muito sério, porque quando você tenta romper com dogmas que você teve, você acaba inconscientemente indo para o lado oposto completamente. Você já deve ter ouvido, a Damaris até comentou aqui, perdeu-se muito o respeito. E é verdade, acabou perdendo muito respeito entre pais e filhos, ou melhor, entre filhos e pais. Então isso é um cuidado que a gente tem que tomar na geração alfa. Como eu estava dizendo, você já deve ter ouvido a teoria da vara de pesca. O que é isso? Se você pega uma vara de pesca, segura ela na ponta e puxa para um lado e solta. Quando você solta, a tendência é que ela vá completamente para o lado oposto. Então, como nós tivemos gerações que tiveram um excesso de rigidez, a tendência foi que essas gerações mais recentes tivessem rigidez nenhuma. Só que quem sofre são as gerações futuras, porque tanta geração que recebeu muita rigidez sofreu, e essa que não está recebendo nenhum tipo de correção também irá sofrer. E como eu disse, a geração alfa ela ainda é muito nova, a gente tem pouco a falar dela, mas são desafios que a gente já consegue ver. Tá bom, gente? Olha, caiu o número de pessoas aí, deu uma caída, acho que o pessoal falou, tá tarde, mas agora nós vamos para o debate. E no debate nós vamos sentar todo mundo aqui e vai pegar fogo. Então, aproveita esse momento aí para convidar todo mundo que saiu, fala, volta lá que agora sim vai pegar fogo a live. E compartilha com seus amigos e dá um amei aí. Se você gostou, dá um amei. Beleza, gente? Até daqui a pouco nós voltamos para o debate.